dois comandos que com certeza vão ser executados no laço de n-1, correto? Certo. Então, quantas vezes aquilo vai acontecer? N vezes menos 1. Vezes n-1. Que é o que está representando aqui a minha função de complexidade do algoritmo. Isso para o primeiro exemplo. Professor, sempre quando eu vou analisar a meta vai se encontrar essa função aí. Isso. Porque o que a gente está avaliando aqui? É o tempo computacional, a complexidade do tempo do algoritmo. Mas esse tempo já foi reafirmado, não é questão de uma medida em segundos, não é isso. É a quantidade de vezes que vai acontecer o processo ou a execução do algoritmo. Bacana. No segundo exemplo, no maior e menor elemento, temos essa versão. Qual é a diferença? Quem é que lembra? A diferença é o else. A diferença é o else. Se por acaso o if é falso. Isso, ele vai fazer esse teste. Se ele for verdadeiro, ele entra aqui e vai embora. Se ele é falso, vai entrar só no segundo caso e vai embora. Otimizar. A atribuição, né? Porque a gente está avaliando aqui que é cada atribuição. Muito bem. Maior e menor elemento de Por esse caso aqui, entendendo caso. por essa situação aqui, agora eu tenho uma flexibilidade de acordo com o algoritmo, de acordo com a minha entrada, de acordo com os números do vetor. Por quê? Porque ele vai fazer essa comparação. Por quê? Se o vetor estiver ordenado, ele vai sempre fazer só o if. Se ele não estiver ordenado, ele vai ter que fazer às vezes dois, mais vezes dois. E não Se pode. ele tiver... Talvez. Ordenado crescente, né? Isso. Aí. Está explicado ali, pessoal. O que foi ler então? Tá certo. Tá certo? Beleza. Pode prosseguir. Bacana. Deixa eu fazer só uma observação para vocês aqui, né? Para ver se vocês levam um pouco mais a sério. Rapaz. Na prova, eu não vou botar esse exemplo, não vão ficar chateados porque a professora não falou do Elcio. Eu estou tentando passar aqui a ideia de como é que foi implementado de uma forma, como é que está sendo implementado de outra forma, como é que eu chego nessa determinação aqui. Isso aqui, pessoal, precisa de abstração. Precisa abstrair como é que seria a execução aí do algoritmo, tá bom? E é isso que eu queria que vocês verificassem testando com o código dele, com a implementação dele. Aí na prova de como? Faça uma questão para fazer, dá um algoritmo que faça análise dele. Complexidade. A gente faz tudo isso aí. Moral dele. Mas é só para dizer qual seria o pior caso. Não, isso é uma questão. Isso é a letra A. É a letra A da primeira questão. Vai ser uns 10 dias, Fernanda. Não sei. Meu amigo, pois eu não vou fazer. Tira foto, não. Tira foto. Eu tô dizendo, rapaz, esse trabalho aqui meu vai ser caro. Não é? Como é que é, irmão? Porque a gente está aqui começando a conhecer o processo. Isso é fácil. Não é que ele aprova. É que ele aprova o solução vai falar na frente. Você já pagou, já, Na metade. Na metade. Tá, dica aí. Até na metade a gente tá garantido já. Porque ele vai escolher sempre, tu joga no. Aqui tem a proposta do terceiro formato. E aqui está o código dele. Antes da gente passar para o código, vamos dar uma olhada aí na definição. Que a gente não comentou não, na aula passada, tá? Quem é que pode ler aí? Observação. Considerando o número de comparações realizadas, existe a possibilidade de obter um algoritmo mais eficiente.
Compare os elementos de A aos pares separando-os em dois subconjuntos, maiores em um e menores em outro. Os dois subconjuntos. Há um custo de n por 2. Comparações. O máximo é obtido do subconjunto que contém os maiores elementos. Há um custo de n por 2 menos 1. Comparações. O mínimo é obtido do subconjunto que contém os menores elementos. Há um custo de n por 2 menos 1. Comparações. Aí tá aí. Máximo e mínimo. Bacana, agora vocês vão implementar isso aí. E aí? Como é que seria? Sou aí, comprei. Aí tá a especificação. Aham. Aí tá o modelo matemático. Ou já mais do que o modelo matemático. Beleza. É quase a resolução aí do problema. Aham. Assim. Pegava a quantidade, dividia por 2. Que quantidade? Quantidade de elementos. E o que é que tem? Vai dividir por 2? Divide por 2. Aí você vai descobrir um novo número? Não. Aí eu ia fazer a comparação da metade e da outra metade. Não é não? É que tipo assim, ó, o máximo é obtido de um subconjunto que contém os maiores elementos. Mas aí não sei se ele já ordenou, porque está dizendo que está maiores. O que eu entendi foi o seguinte. Independe aí da... Beleza, eu entendi. Da entrada. O que eu entendi foi o seguinte, pegou a quantidade, dividiu no meio, aí pegou o maior de um lado, o maior do outro lado e comparou os dois e fez no final o maior, encontrou o maior. Não. Foi isso aí que foi o que eu entendi. Ele tem um detalhe ali, ó. Ele Contém disse o que é para máximo. trabalhar com os pares. Os pares quer dizer pegar um com o outro. Vai pegando um de cada lado. Ah, entendi. Entendeu? Porque assim, Aham. você poderia até estar correto sua afirmação, mas você não citou essa parte anterior. Como é que vai ser feito? Vai envolver com os pares. Aí, por que ele chega naquela número de comparação ali do item 2, por exemplo? Por que agora o número de comparações cai para n dividido por 2 menos 1? É porque ele está pegando, ele está fazendo a metade, não, professor. E isso, ele pegou Fazendo a só a referência da metade de elementos. Isso. Eu diminui pela metade a comparação, você concorda? Eu boto ali, o máximo é obtido do subconjunto. Eu delimitei ele, a partir desse subconjunto contém os maiores elementos a um custo de n menos 2. N dividido por 2 menos 1. Desculpa, n dividido por 2 menos 1. Vamos tentar tornar isso um pouco mais significativo. Imagine que eu queira descobrir qual é a maior idade de vocês. Quem que tem maior idade? Maior idade e menor idade de vocês aqui. Na verdade, Posso? Vou pegar aqui, o que é que eu poderia fazer? Eu parto de uma menor idade, por exemplo, 0, sei lá, 1 ano. Aí chegaria no primeiro indivíduo, vou comparar com a menor idade. Aí o João Paulo vai dizer a menor idade dele aqui, por exemplo. Aliás, eu tenho que botar um valor extrapolado, né? Se fosse a questão menor. Vou botar na idade 100 para fazer a comparação e perder com a idade dele, correto? Certo. Agora eu armazeno essa idade dele. Eu chegaria com o marco aqui, a menor idade dele, a menor idade entre o do João Paulo e do Marco. Aí eu ia fazer esse teste para fazer a sequência, não é isso? Isso foi o que aconteceu lá no Max 1 e Max 2. Max 1 não, no primeiro algoritmo e no segundo algoritmo. Agora, a proposta aí seria o seguinte: imagine que eu formasse aqui com vocês duas filas. Vou botar duas filas e vamos supor que o número de elementos aqui, que ele tem até uma exceção nesse caso, o número de alunos aqui são pares. Então, eu tenho aqui, só para tentar na realidade, 4, 6, 10, 12, 15. Vamos supor aqui que é 16. O Jefferson está ali fora. Então, eu tenho 16 alunos. Agora o que é que eu faço? Eu faço duas filas com vocês aqui. Então, eu tenho 8 alunos de um lado e 8 alunos do outro. Correto? Certo. Aí eu botasse para confrontar entre vocês. Esse rapaz, tu tem a maior idade? Ou eu? Eu tenho a menor idade. Eu faço esse teste. Vocês concordam? Beleza. A mesma coisa do outro, do outro, do outro, do outro. Enfim, isso aí é uma forma de comparação. Mas o que eu quero dizer é, quando
eu pego esse meu vetor completo e divido ele em para fazer essas comparações. Sou. E aí, no caso, ele coloca tanto para fazer o máximo como o mínimo. Sou. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Só pode desenhar aí. Professor, no caso aí, seria mais útil dividir por 4 ou por 8, não? Não é? Dividir em subgrupos. 4 subgrupos. Sim. Então a questão só, tipo assim, vou ver o máximo divisor ou então o mínimo não, o mínimo divisor de N elementos, no caso. Se eu tivesse 8, vamos dizer assim, se eu tivesse 8 elementos, né, eu fazia 4 grupos de 2. Seria mais ou menos assim. Encontrar o menor divisor. Para viabilizar a comparação. Isso. Exatamente. Esse é o caso ideal mesmo. Beleza. Bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho a chamada da minha função. Observe que laço e repetição só daqui para baixo, correto? Vamos dar uma olhadinha aqui na formação na entrada. Ele diz, olha, vou descobrir o mod para eu definir qual é o tamanho, correto, do vetor, Certo. que eu quero dividir por 2. Beleza. Se ele diz maior do que 1, vai considerar que é ímpar, senão ele vai estar fazendo um preparo. O que é esse preparo aqui, ó? Se n mod 2 maior do que 0, significa o quê? Que ele é ímpar. Que o tamanho do meu vetor é ímpar, né? Correto? Certo. Se fosse aqui o caso que eu tinha botado, 16 mod 2 ia dar 0. Certo. 15 mod 2, que é a realidade aqui, ia dar 1. Aí o que, é que ele vai fazer? Ele duplica, na verdade ele cria um novo elemento com o último para tornar par e viabilizar o processo. Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Não, ele criou um elemento depois do último para receber o. Só para eu ter uma quantidade par. E receber o beleza, último. beleza. E receber o último. Ok. Vai ficar duplicado. Aí, Vai ficar duplicado. isso, Vai ficar duplicado o valor do último. Desculpa, O valor do último vai ser duplicado. Que é isso aqui, ó. N mais 1 recebe o N. E agora ele tem que armazenar, né? Que o final, na realidade, é tamanho N, não é N mais 1. Bom. Se não, ele decrementa. Não, na verdade é que a história do fim do anel é por causa do formato NC. Começa com 0. Minha quantidade é a quantidade menos 1. Então, se eu não entro aqui, ó, eu só vou definir que é N menos 1. Aí ele testa agora. Se o 1 for maior do que 2, ele faz uma atualização. Só envolvendo 2 elementos. Vocês concordam? Certo. Só para não começar na cega. Ele vai definir quem é o maior do 1 ou do 2. Definiu aí. Se é um caso, se não é o outro. Pera aí. Aí já tá pegando do segundo. Que foi, rapaz? Pera aí. Ah, Já tá pegando o segundo e o terceiro elemento aí, no caso. a referência que ele usou foi o segundo. E o primeiro elemento fica como? Desculpa, eu só estava falando sempre que tá errado. Pascal, viu? Tá em Pascal. Passar tem zero não, é? Exatamente. Ah, beleza. Trabalha com o primeiro, aliás, a partir do 1. A referência que ele coloca aí do número de elementos em relação ao mod, ele vai atualizar se ele tem mais um indivíduo aqui. O fim do anel, ele foi usado como parâmetro local. Fim do anel se deu. Enfim, mas o fim do anel é a referência do laço de repetição aqui, tá bom? Eu chego até essa parte. Depois que ele definiu aí quem é o maior, primeiro ou segundo elemento, ele dá a sequência do algoritmo
começa a partir de 3, tem que ser menor do que o tamanho do anel e faz a mesma comparação do par. Vocês concordam? Não foi feito do par aqui, ó? Não foi um par de elementos? Ali acontece a mesma coisa, ó. Ele diz, se o I for maior do que o I mais 1, faz a forma aí da atualização. Para quem? Se esse cara está testando com mais, ele vai fazer o do max com o primeiro. E o AI1, ele vai testar com quem? Com o mínimo. Pera aí. Não, só, tipo assim, ele comparou o último, ele comparou o penúltimo com o último, que agora é o último. Que diabo é isso? Não, é o seguinte, ó, o fim do anel... Não é o último. Não, o tipo... Ele está aqui no momento com 3 e 4. O I não recebeu N? Não. O I recebeu 3. Tá ok. Tá ok, viu? Tranquilo? Tá ok. Beleza. Agora eu quero saber, vocês entenderam essa planilha de código aqui? Se aí for maior que o max, o máximo recebe aí. O AD é maior que o máximo. Sim. Então ele vai atualizar. Tá certo. Tá lá em cima ainda. Quando eu sou melhor começar de novo. Não. Não, vou revisar só depois. Vai lá. Acho que tem que entender como é que ele vai funcionar. Não é que rodar isso vai dar o resultado. Isso. Por quê? Porque senão tu ia ter, como tinha um número ímpar, não vai tratar os pares, não vai ficar sobrando Colocar no um. debug. Vai ficar em mais de Colocar no debug aí. vai ficar no caso do predictor A3. Aí vai botar como A4 para... É mesmo, vamos chegar em casa e vou colocar no debug. Para não ficar sobrando. O valor que vai ficar. Pode nem se matar. Então ele faz essa Não lembrar, não. simplificar demais Igual o que eu vi debug. um ponto Esse inicial. número grande. Aí tu vai estar perto Não, do tá valor. dizendo no computador, como é que bota? Como eu vou trabalhar em pares, ele deixa, ele automatiza o processo do algoritmo colocando com pares. Aí vai ser o do 3 ou só esse fala 4. Não, esquece 3 e 4. Não, só depois... Agora tu te lembra de ser ainda. Tudo bem, mas tudo, é porque eu não quero que você confunda mais aqui. pode, isso aí. E agora que a gente começou a fazer a história. É o que não estava dizendo, não, era o último. Não, não é o último. Isso aqui está no meio do bioma, por exemplo, do 16 aí. Se eu tinha 15, ele vai transformar para 16. Como? Duplicando o último elemento. Que essa duplicação vai servir para ficar fazendo a comparação e substituir. Não, desculpa. A duplicação é só para automatizar o meu algoritmo. Para que eu não faça um tratamento de exceção. Qual é o tratamento de exceção? Eu ia ter que identificar que era o último elemento. Aí você vai ter que criar aqui mais linhas de código para testar só um elemento. E aumentar a complexidade. Aqui já está automatizado. Tá certo? Para pares. Não faz, assim, não é uma solução elegante, porque você vai duplicar o valor. Mas resolve. Então, beleza. Considerando aqui o passo com 3 e 4. 3 e 4. Quando ele determina entre os dois quem é o maior, e por exemplo, o maior sendo A1, ele vai comparar com quem? O máximo. Com o máximo que você elegeu até o momento. No meu primeiro teste, pode ser tanto um como o 2. E aí, se é verdade, atualiza o máximo. Mas esse cara aqui não era menor, então esse menor entra com o teste como menor. Se ele vence nessa comparação, o menor é atualizado. E aqui é só o Se o caso. anterior é menor, ali aquela questão de assim, se o anterior é maior do que o posterior, é isso? Se a AD é maior do que a AD mais bizarra. Aí no caso, se ele for maior, então ele vai estar no si, e aí vai comparar com o máximo e vai atualizar. Se ele for menor, então ele vai atualizar com o posterior, ele vai comparar com o posterior, atualizar com o mínimo, ou comparar com o mínimo e atualizar, né? Aí,
É como se tivesse sempre um espaço à frente para ele poder colocar uma atualização, é ou não? É, gente que é. É porque não vai fugir da raciocínio. Tá, eu posso desligar a luz? Pode, Paulo. E se passa a luz? Pode. Eu vejo a luz, é o jeito. O problema depois é eu conseguir colocar esse. Esse o carro vai cair. Tá descendo? Eita, agora. Isso aí é computador. Ixi, Maria, Deus me É livre. garrancho, né? Eu sei. Diabo é isso. Cheguei nesse nível aí ainda não. Isso é hardcore. Ele tem que trabalhar com o sozinho. O amor para Só não posso. Rapaz, mais alto na frente do ordenador, é doido. É pra ver se não há luz, Game over. Ó, Tu vai entender. Vamos lá. Uma sala. Vou colocar 7. Comparação das idades. Aí, tradutor simultâneo. 15 alunos. o meu problema que eu coloquei para vocês aqui com 15 anos, tá? Certo. Então vamos supor que eu tenho uma sequência de alunos. Vamos dizer que na matrícula, simplificando da matrícula, sendo 1, 2, 3, 4, só a geração para identificar vocês. Certo. Então eu tenho o aluno 1, 2, até o 15. O que é que o algoritmo propõe aí? Primeira parte, para facilitar a vida da questão, ele vai e duplica o último. Eu não vou botar o nome de vocês aqui, tá? Vou apresentar por ler. É o ABCD, sei lá, não vou lembrar de M. Não sei. M, e aqui eu vou colocar M de novo. É o óbvio. É o N. Não muda não, deixa Quem é que é o 15? É o O. Rapaz, amigo. Eu acho que é o R. Ó, É o R, não. É o R. Rapaz, mas isso aí não vai atrapalhar não, continue aí. Vai, pô. Não sei. É porque ele não cabe, irmão. Aí é o Teve uma convenção. Bora. enfim, dupliquei. Cara, Dupliquei aqui o último elemento. Tranquilo daqui? Uma convenção. Então, como é que seria feito essa comparação? Ah, e aqui teria a informação da idade. Tem 20 anos, 21, 25, 19, 16. 30. Você é um E pró. assim vai. Não é querendo atrapalhar, não. Agora Mas já tá eu aqui. Quem é que tem 25? Que uma das vantagens da gente duplicar o último elemento era para que a gente não precisasse sair procurando quem seria esse último elemento. Não, Não? não. O problema é porque a forma do Mas é que tá pensando mal. Tá certo? Certo. Aí eu ia ter que tratar o último caso que só ia ter um indivíduo e ia ter que comparar com o mínimo e com o max. Só foi isso. Tá? Mas poderia ser implementado assim também. É o que a gente chama aí de matéria de tratamento de exceção. Então, beleza. Tá aqui essa é a minha situação. Como é que seria feito no Minimax 1? Minimax 1. Ele comparava os Ele ia dois. armazenar esse cara com o mínimo e esse cara Com o máximo. no max. Massa.
e depois ia testando depois. Não era assim? Recorda disso? Certo. No segundo caso, é a mesma ideia, só que tinha um else. Isso. Testar um caso, depois else outro. Se não deu. Mas, ele ia repetir quantas vezes? Ia repetir N menos. N menos uma vez na quantidade de laço em versão, ia repetir 2 vezes porque era com o if e a instrução em si, né? A atribuição. Porque ia fazer tanto com o mínimo como com o máximo. Bacana? Certo, isso aí na primeira. Então daqui saiu 2n menos 1. Depois não. Com esse formato desse algoritmo, qual é a proposta? Aí vamos na história da fila. O que ele fez? Ele faz uma fila assim, faz 2 filas, só que seria assim, ó. Aqui são as 2 filas que eu falei para vocês. Certo. Até. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a comparação entre os pares. E à medida que ele faz a comparação, ele alimenta o mini e o max, ou mini e max aqui, para não dar a entender para vocês que os ímpares é mínimo e o máximo não tem nada a ver. Tá bom? Então, vou deixar aqui em cima mesmo, Legal, professor, quando escuta um para não ano. aparecer, não dar a entender isso. Então, o que ele faz? Eu estou aqui com 2 filas dos alunos, ele vai testar, rapaz, tua idade é maior ou menor? Minha menor é maior, bacana. Então, ele já atualiza o mini e o max no primeiro teste. Quando ele chega aqui, ele faz de novo o teste. Quem é o maior dos dois? Se esse cara aqui for o menor, depois ele é comparado com o mini. E esse cara com o max. Professor, mas aí no caso ele não está fazendo 2 comparações? Sim. Não, 4 comparações que eu digo. São várias. Por laço. 1, 2, 3. Porque eu, tipo, primeiro ele se compara, né? Isso. Aí depois um compara com o mínimo, o outro compara com o máximo. Então são 3 comparações, não são não? Exatamente. Então cada laço que ele vai fazer, ele vai fazer essa comparação 3 vezes. Isso aí não vai aumentar o trabalho para fazer o... Mas eu não Vai aumentar a complexidade. Qual é a vantagem? Porque ele pela metade. Professor, é porque eu tenho que... Eu estou começando a entender o negócio. Então você tem que dizer que se ele não tivesse feito essa divisão, ele ia comparar 1 com 2, aí depois o 2 com 3. Ele falou. O pessoal acho que não pegou. Calma aí. Que episódio! Eu acho que... Pois é, Eu tô dizendo assim. Eu acho que agora ele chegou na conversa e fica botando o pessoal no meio. Não, pô, tô dizendo aqui. Bora, pessoal. Tá certo. Humildade, hein? A comparação a gente vai avaliar daqui a pouco, tá bom? Mas na lógica do algoritmo você está entendendo aqui, né? Vai quebrar 2, vai ter que comparar um entre o outro e depois somar. Aqui é a mesma coisa. Esse com esse, depois atualizar com o minimax. E assim até o último. O que automatizou foi esse caso aqui. Você não tem que fazer uma outra forma. Você não tem que fazer outra forma. Você fez esse cara do mesmo, o algoritmo é o mesmo aqui, ó. Não modificou em nada. Agora, se você não tivesse duplicado, aí você tem que fazer uma parte para tratar esse caso do ímpar. Entendeu? E aumentar o código. Isso, e é mais enfatizando para vocês. Poderia estar assim. Aqui só foi a proposta. Ele colocou. Tá entendendo, Cássio? Tá entendendo, Cássio? Gastar de novo para ser particular. Tá, agora um outro detalhe, não menos importante, é isso aqui, né? O saldo dos elementos tem que ser de 2 em 2. Sem 4, você vai ter que jogar tipo. Esse cara começou com 1 e 2. Bacana. Resolvi esse caso, ele começa com 3. Então vai para 3 e 4.
chega aqui, o I é 3, mais 2 passa para 5. Quando ele voltar no teste, vai testar com quem? 5 e 6. Rapaz, o cara que fez isso aí, agora posso botar na cabeça. Olha o Igor ali, orgulhoso. Tá bom, bacana. Vamos agora vamos passar para a Mas a formação vai dar. A posição parcial de doido para entender, não entendi. Ele ficou ali meia hora. 10 Eita, esse aí é um pacote de humildade. Ah, você tá entendendo? E é o Mendes Bocha. Que louco, hein? Olha, Tipo, o que o pessoal falou, não entendi nada. Rapaz, essa pessoa esse lado. Tem traz aqui, ó, os elementos de A são comparados de 2 a 2 e os elementos maiores são comparados com o máximo e os elementos menores com o mínimo. Tranquilo? Se vocês estiverem estudando aí, revisando, vão lembrar que foi explicado lá no Quanto I, Essas realidades. ó, de novo, está reafirmando, quando N é ímpar, ele faz a duplicação do último elemento. Certo? E para esta implementação, que ele coloca aí a possibilidade da função de complexidade do N mais 2, N dividido por 2, N dividido por 2, mais 2, N dividido por 2, mais 2, que é a média dos dois casos, eu tenho para essa referência o melhor caso, o pior caso e o caso médio. Só que, diferente do exemplo 2, eu tinha as 3 situações bem distintas, por causa daquele elas. Veja como é que fica aqui, ó. Agora a comparação dos 3. No max mínimo 1, o melhor caso era 2n menos 1, mas também era o pior caso e o caso médio. Correto? No minimax 2, ele tem o melhor caso aqui e o pior caso, que é o caso da maior possibilidade, e o caso médio nesse formato. E no caso max mini 3 é sempre a mesma coisa como foi mostrado lá. E aí eu tenho o meu melhor caso do max mini é esse aqui, pior caso e caso médio. O Hernando levantou a observação. Agora eu me confirmei. Quem é que é melhor? Esse aqui. Esse aqui já perdeu, né? Perdeu. Então, quem é o melhor dos dois casos aí? Os dois. O segundo? Ou do max mini 2? Eu acho que é o. Eu acho que é o terceiro que divide mais partes. Eu acho que o Terceiro. Divide mais partes. Esse terceiro aqui é o quê? Ele divide mais partes, não. Olha, pessoal, vocês pensam um pouquinho aí. Vamos dizer que sejam 3, 5, dá 15, 15. Não, Não, mas eu vamos estou dizer que seja perguntando qual é o melhor 7, caso 7 dos vezes dois. 3. Entre os dois. Dos dois. Entre os dois. 4. 4 vezes dá 12, 2 dá 6, 6 menos 2 É só um número, só uma função matemática aí, pessoal. dá 4. Só acho que é o 3. Quem é que vai dar o menor valor? O menor valor é o 2. É o segundo. É o segundo. É o max mini 3? 2. É o max mini 2? É, vai dar o menor Todo valor. mundo concorda aí com a Hernando? Eu tô com medo agora. Não posso estar em dois. Na letra B aí, ó. vai dar um menor valor. Eu vou botar lá esse negócio de 2 aqui, tá confuso. A letra C. Na letra B, isso. Show do milhão. Já não vai ser 6. 3 vezes 6 vai 18, 18, 9, 9 menos 2 dá 7. 6, 6 menos 2 dá 5. É max min 2. Vai estar dizendo ali Quem é que, olha, só para confirmar, você Letra B. tem que ter
Letra B. A obrigação de Maior saber vai dar isso. o Ei, o algoritmo tem que estar em mente. Primeiro maior vai dar a letra B. Matemática. Menor, não. Maior. Não, pô. Imagina que seja. Se for 3. Se for 3, vai lá. Não, se Não, for 2. vamos dizer 6 pra dar certinho aí, a conta. 3 vezes 18. Por 2 dá 9. Dá 9. Por 2 dá 9. Menos 2 dá 7. Eu também acho que é o Aí C. 6 menos 1 dá Ó, 5. vamos lá, agora tá registrado, né? Meu é letra B, professor. Letra B? É. Mas por 2, por 2. Pra mim é. Quem é O mais menor valor é da letra B. Cássio? Aí, Cássio, eu boto mais C de Cássio. Letra C. Vai ser não. O caso seria com K. Letra C? Bota a fonte. Tem o José com C, Eu vou letra B. o Chivá com C, Eu fui primeiro nessa cidade. o Rafael com B, o demais. Bota C, Letra C. Ainda mais, ainda mais. C deu menor. Bora, pessoal. Tá fazendo a conta aí. Mas em 2 ele poderia ter um Onde a gente passou isso aí? O B eu já tenho 3. O C eu tenho 2. Na letra B. o bolão aí. 2 o quê? Letra B? Qual é? C. Letra C? B. D, é? B. 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 Vocês vão ganhar no grito, é? O cara bota Aí, Daniel. o cara bota Tem 2. o cara, o cara tem 3. Vai dar menor. Isso é boca de ouro, né? Sou, vou na sua. Mas se fosse da família, você quer dizer que um dos dois é colegião. Não, o primeiro caso tem condição não. Tá bom. Pessoal, como eu falei, você tem que ter uma obrigação. É já que é o A. É nenhum. Sabe, assim, ó, senão a gente vai ter que parar aqui, já falar sobre outras coisas, para depois dar sequência. Porque se vocês tiverem um trabalho para entender o algoritmo desse bem aqui, que na hora do golpe de misericórdia, vocês errarem, por exemplo, uma comparação dessa, pessoal, é o seguinte, ó, alguns disseram que o M, Max, Mi 3 é menor por causa da divisão, né? É. Mas vocês estão esquecendo que está sendo dividido por 3. 3. Quem é o maior número aqui? Entre 3 e 2. Quem é o maior? É o 3. Quem é o maior número é o 3 aí. Quem é o maior Você botou 3 número? números. Por 2 por 1. Você... 3 dividido por 2. Você bota 3 números aí. 3 por 2. É o 3 por 2, professor. Quem é o maior número aqui? 3 por 2. Quem é o maior? 3 por 2. Quem é o maior? Ei, professor, pega. Pega leve aí, professor. É o 3 vezes adolescente. É outro exemplo. É outra forma, né? Na O verdade. professor fez um mestrado de matemática para chegar nessa violência aqui. Sim, professor, você tá sim, o maior. Você bota aí, esse maior e aí. Esse número Da tag não. esse número aqui vai ser maior do que esse. Mas daí, menos um. Se eu tenho 16 aqui, Mas aqui só está diminuindo uma Oi? unidade a mais do que esse. Tá certo, é errado. É, Porque ele perguntou o final, né? Foi, pô. 10, menos 1, 9, 10, 30, 15. ah, eu multiplico que só N. Não, não, não. É mentira. É mentira, pô. Os caras, essas horas aí. Eu te dou os parabéns se tu fizer isso na prova. Quer dizer que nós rodamos isso tudo pra voltar pro primeiro, cara. Pra voltar pra divisão. Divisão do fundamental. Desde o primeiro que nós estamos falando do e-mail, isso vai ser. Não foi. Espera. Isso aqui só foi o melhor caso. Quando a Carmen estava ensinando a multiplicar e perguntar, pra que a gente vai usar isso? Sabe pra que a gente vai fazer essa análise aqui, João Paulo? É para usar esse caso aqui, ó.
ordenação. Entendeu? O que nós estamos procurando aqui é para avaliar o pior caso. E aí, no caso do pior caso, esse é o melhor caso. Concorda? É por isso que valeria a pena trabalhar com isso. Pessoal, quando eu faço esse cálculo, que eu encontro um valor, esse valor significa o quê? Não entendi. Tipo, eu resolvo aquela questão ali. Não, rapaz. A última funçãozinha lá. Pessoal, joga esse tablet aqui. Tá botando derrame aqui. Eu resolvo ali. 3 vezes 6 dividido por 2. Vai ser realizada a operação. Pronto. Aí, tipo, A tua avaliação no caso. beleza. No pior caso, eu encontrei 7 pra lá. E no melhor caso, eu encontrei 7 também aqui, né? Por que num eu procurei o menor valor e no outro eu procurei o maior valor? Você tá me entendendo? Não, mas eu não estou procurando. Tipo assim, para saber qual o melhor caso, eu procurei o menor valor, né? Não, não tô, é porque assim. Menor quantidade de vezes. Menor trabalho. Interfere, só para revisar aqui, para todo mundo, o que interfere a situação de cair no melhor caso, pior caso? Não, esse é o resultado, é a quantidade de tempo. Mas o que é que interfere em dizer que o algoritmo vai rodar o pior caso ou o melhor caso? A quantidade de vezes que ele vai executar. A ordenação, a entrada, a forma que vem a entrada, é isso? Certo. É para esse caso. Por exemplo, tu não faz um algoritmo desse aqui para tu executar ele com uma forma que já vem ordenada. Você vê com um caso qualquer. Entendi. Você entendeu? Então, o melhor caso que foi avaliado era na questão do ordenado. É você olhar para o algoritmo, rapaz, o algoritmo vai executar em menor número de passos quando a minha entrada estiver numa situação X, que é ou crescente, ou decrescente, ou os pares. Beleza, entendi. Entendi. E aqui, por que eu estou enfatizando o pior caso? Porque é a situação que você não sabe. O algoritmo vai executar é uma situação que você não sabe como está. Então, eu tenho que me garantir para escolher uma solução que até o pior caso dele é o melhor caso em relação aos demais. E ocorre na prática de acontecer alguma coisa dinâmica, por exemplo, ele faz a probabilidade de estar sempre caindo no pior caso. Aí ele muda. Pessoal, deixa eu só fazer, eu tenho que fazer uma outra observação. Eu vou já, para não confundir. Pessoal, é o seguinte, ó. Esse f de n é que é o tempo. O n é o tamanho da entrada do meu problema. Tá bom? Não pode confundir isso. Esse exemplo foi colocado aí, ó. Quem era o meu n? Era o tamanho do meu vetor. Sei lá, por exemplo, 16. Aí nesse caso aqui, ele vai fazer um cálculo, né, que vai ser M16, ele vai entrar nessa conta, vai me dar um resultado, e essa proposta do meu resultado aqui é que vai dar a quantidade de custo de tempo. Quanto tempo vai levar para executar aquelas instruções. Tá bom? Essa forma de definir quem é que vai computar, a gente vai falar mais detalhadamente à frente. Por exemplo, deixa eu voltar aqui no algoritmo. Vocês vão poder ver, ó, que isso aqui não é uma atribuição? Eu posso botar aqui isso aqui como uma unidade. Dizer que aconteceu uma vez. Beleza. Mas ela vai acontecer mais vezes? Não. Nesse caso aqui, não. Então, por isso que se coloca como se nem fede nem cheira para o teu resultado. O que me interessa é avaliar esse cara aqui e determinar o meu FGN. Tá bom? Por exemplo. Quem tem que escolher a administração? Se eu tivesse vendo certo, Pessoal, a gente já está com um tempo aí um pouco avançado. eu também acho.
Mas assim, eu só queria reafirmar com vocês, como eu falei com vocês no primeiro vídeo de aula, eu disse que essa disciplina não é disciplina trivial. Se fosse comparado, seria comparado, por exemplo, a compiladores, hardware, e aí me perguntaram se era pré-requisito, né? Compiladores, eu disse, não, isso não tem nada a ver. Eu falei só na questão da complexidade da disciplina. Então, assim, peço que vocês acompanhem o material, vão olhando, vão testando com o algoritmo. Terça-feira é a nossa próxima aula. Eu vi que vocês já revisaram, testaram todos os 4 algoritmos, que a gente já viu 4 até agora. Faz um teste lá, bota um momento lá para a gente fazer um print. Diz, olha, foi computado, computou. Para começar a entender como é que funciona a lógica. Porque, só para vocês terem ideia, à medida que os algoritmos forem ficando mais complexos, toda vez vai ficar isso aqui para a gente ficar explicando a ideia do algoritmo. E a proposta não é essa. A proposta é, dado um algoritmo, eu começo a tentar, exatamente, vou começar a avaliar o tempo computacional dele. Tá bom? Então, o link está aí para o e-mail de vocês. E vocês Tem um sábado aí, tem dia para falar. Tem um curso. Como é? Sim, fala.